Podemos? Boa noite, tudo bem? Tava aqui e tal, nos testes ali e tal. Aquela cara, famosa cara de paisagem, dando aquela esperada e tal. Nada de ficar conversando, batendo papo. Já pensou? A gente fica fazendo, sei lá, batendo papo aqui, fala, né? Falo mal do Felipe e tal, não posso aqui na frente das câmeras e a pessoa fica sabendo. Não, nada disso. Seja bem-vindo, você que não é aluno do Descomplica, seja bem-vindo à nossa família Descomplica. Espero que você goste bastante do que a gente tem para discutir hoje. Um assunto polêmico, um assunto importante, que precisa ser discutido. E eu vou dizer para vocês por quê, tá? É um assunto importante. Ao mesmo tempo, a galera fica, mas não é muito polêmico para ser cobrado no Enem? Não, e eu vou te dizer por que não é muito polêmico. Inclusive, a gente está aproveitando essas monitorias grátis para trazer algumas temáticas mais, não pesadas, mas importantes e que não são tão discutidas assim. Acho que é importantíssimo que a gente faça isso. Até porque vai que, né? Se o Enem resolver cobrar, a gente já está preparado de alguma forma, né? Intolerância religiosa eu acho um tema importantíssimo, eu acho que deve ser cobrado, deve ser pesquisado, discutido, porque diariamente a gente tem visto muitos e muitos. Qualquer coisinha que a gente vê no dia, no dia a dia, que a gente vê na rua. Né? Um dia desse eu estava conversando com uma jornalista, ela estava falando, Bernardo, qualquer caso em que a gente esteja falando de discurso de ódio de alguma forma, pode ser considerado uma intolerância. E a gente tem visto isso pra caramba. Seja em questão de religião, seja em questão de homofobia, né? Eu tenho problema com esse... LGBTfobia. Isso, eu tenho problema com esse... a língua prende na hora de falar. LGBTfobia, né? Seja relacionado a, sei lá, a qualquer opinião política. Sempre que a gente para de ouvir o outro, que a gente não tá afim de ouvir o outro, que a gente ofende o outro até quando a gente não quer ouvir, ou quando a gente fala alguma coisa que não deveria falar, a gente está ofendendo, a gente está machucando, a gente está sendo intolerante, né? Intolerante é aquele que não tolera, e se é aquele que não tolera, é aquele que não para ouvir mesmo. E a gente tem visto isso diariamente, principalmente nesse nosso contexto de crise política e tudo mais, isso tem se acentuado aí. Então é importante que a gente fique de olho nessa situação. Por isso esse tema é bem importante. Agora, Bernardo, essa semana eu estava discutindo esse tema com uma pessoa e aí essa pessoa chegou para mim e falou assim, mas esse tema pode cair no Enem? Eu falei, pode. Mas, Bernardo, eu vou falar sobre isso, vai ter um monte de gente fugindo ao tema. Eu sei, ano passado também teve um monte de gente fugindo ao tema. Mas eu espero mesmo, na verdade, deveria ser unânime a ideia de que intolerância não é uma coisa legal. E aí, por isso, eu acho esse tema interessante para o Enem. A gente não está falando de opções religiosas, a gente não está falando de escolhas religiosas, a gente não está falando de manifestações religiosas, a gente está falando de intolerância a tudo isso. E ser intolerante com relação a isso é, obviamente, uma coisa ruim. Ou deveria ser para todo mundo, né? Então, por isso, eu acho esse um tema bem válido para nossa prova de vestibular, tá? E aí a gente já vai te preparando, obviamente, para você, depois da nossa monitoria grátis, passar a ser da nossa família Descomplica, né? Por isso a gente trouxe um promo code para você. O promo code, o cupom de hoje é mais tolerância, sem acento, tudo junto, mais tolerância. E aí a gente tem o nosso plano regular do Descomplica, o anual mesmo, sabe? Aquele em que você tem acesso a todas as aulas ao vivo, a todas as aulas gravadas, a 3 monitorias por semana, uma redação corrigida por mês, tá? Esse mesmo. Aí você vai ter acesso a todo esse nosso plano por 12 vezes de R$14,90. Até meia-noite de hoje fica esse plano aí aberto para você, esse cupom aberto para você. A gente não tá mais com aquele cupom de desconto do plano VIP, mas se você entrar no site, você ainda vai encontrar alguma coisinha do plano VIP, dá para você correr lá e conseguir, tá? Como é que você faz isso? Vou te ensinar, prometo. Você entra em descomplica.com.br/assinatura, desce tudo, aí vai ter lá a parte de botar o cupom, aí bota mais tolerância. Você dá o okzinho, já vai aparecer o desconto para você fazer fazer o seu cadastro e fazer parte da nossa família. Tá bem? Só fazer assim, ó, que eles conseguem ver que tem. Tem aqui embaixo? Aqui, apresentadora Gente, de que TV, facilidade! Aqui, ó. Gente, Não dá pra ver. Faz assim, ó. gente, que isso? Não Mas tem a sabia barrinha disso. embaixo Mas pra eu não você sabia mostrar. disso. Mas agora eu olho pra baixo assim e tô Você é olhando. tipo a Eliana. Não é legal. Eu não rio igual ele. Não é assim que a Eliana ri? Pois é, não. Não. Mas tudo bem. Se eu olhar pra baixo assim, então eu tô olhando pro
É? Sério? Então tá aqui embaixo, tá? Aproveita, que é até meia-noite, e acho que você... Eu acho não, eu tenho certeza de que você vai adorar. A gente está preparando muita coisa maneira pro Descomplica esse ano, e obviamente com esse plano você vai ter acesso a muitas dessas coisas, e vai ter acesso às informações sobre as outras. Então fica de olho e fica com a gente, tá bem? Beleza? Agora é bom que eu vou apontar para baixo, várias vezes, né? Posso ficar fazendo assim o dia inteiro, tá bom? Então vamos embora. Bom, preparei um material para você. Eles estão com material aí, não estão, Felipe? Então, sim. Embaixo da minha telinha fica o material aí, né? Se você não tá na página do Descomplica, se você tá pelo Facebook, vai lá, entra na página do Descomplica, na página da aula ao vivo, tem um botão de material de apoio, tá? Muita gente depois fica reclamando que não consegue ver a aula. Faz lá o cadastro, apareceu a página do cadastro, faz o cadastro e entra na aula. Tem um material aí, você vai poder baixar o material e acompanhar com a gente. Eu separei alguns textos importantes, tá? Alguns textos que contextualizam a temática como se isso fosse uma prova do Enem. A gente chegou, sentou, olhou a prova, e agora? Né? Ano passado, a gente sentou, olhou para a prova, rolou aquele alívio, não rolou? Persistência da violência contra a mulher não é um tema tão difícil, é um tema que a gente discute diariamente, é um tema sobre o qual a gente tem muita informação, mas intolerância religiosa será que é? Então é importante que a gente passe a ter, né? E aí por isso eu dei essa recheada aí com os textos para a gente poder ter bastante informação, tá? E a gente vai dar uma olhada em cada um deles para a gente poder caminhar, tá? Antes disso, queria dar uma olhada com você na frase tema que a gente separou. A intolerância religiosa em questão no mundo contemporâneo. É sobre isso que a gente está falando hoje. Para começar, eu estou falando especificamente sobre a questão brasileira? Não. Eu estou falando sobre o mundo contemporâneo. Pô, Bernardo, mas isso é importante? Eu não posso falar sobre o Brasil, então? Não. Você até pode. Mas o foco do seu tema não é o Brasil. O foco do seu tema é tudo o que tem acontecido no mundo. Isso envolve, por exemplo, todo o estereótipo que tem se criado com relação aos muçulmanos por conta dos ataques terroristas? Sim, sim. Ah, mas no Brasil isso também existe? Sim. Mas lá fora isso existe mais? Sim. Ah, Bernardo, eu estou falando também, então, do... E eu acho que a gente está falando de intolerância religiosa, por que não fala disso também? Eu estou falando também lá do Oriente Médio, quando, sei lá, uma pessoa que é cristã mostra uma Bíblia, mostra que tem uma Bíblia, a pessoa vê essa pessoa com uma Bíblia, e essa pessoa muitas vezes é morta por causa disso? Sim. No Brasil isso acontece? Não. No Brasil a gente sabe que quem domina o Brasil, apesar de o Brasil ser um estado laico, um país laico, né, estado aí com aquela letrinha maiúscula, apesar de o Brasil ser um país laico, a gente está falando de um país que tem, sim, em muito maior número, pessoas cristãs, do cristianismo, que vem do cristianismo. Por isso, aqui no Brasil não rola tanto esse preconceito, essa intolerância com relação aos cristãos. Porém, fora do Brasil isso acontece bastante, a gente sabe. E isso está no tema? Sim, está no tema. Mas está também todos e todas as pessoas, os indivíduos que seguem de alguma forma as religiões de matrizes africanas aqui no Brasil e que sofrem diariamente preconceito. A gente teve aqui no Rio de Janeiro o caso de uma menina que foi apedrejada. A gente tem isso no Brasil? Tem. E isso é intolerância? Também. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é exatamente isso. A gente está tratando nesse tema de mundo contemporâneo. A gente está falando de tudo. Posso citar o Brasil? Posso. Mas o Brasil é o quê? Um exemplo. Não é a minha redação. Atenção a isso, tá? O Enem, ele trabalha com, digamos assim, eixos. Se você está fazendo uma redação no modelo Enem com este tema, o Enem exige que você fale sobre intolerância religiosa, sobre essa intolerância em questão, ou seja, ela está em discussão? Sim, deve estar em questão no Brasil. Eu deveria falar só do Brasil? Sim. Eu posso citar os Estados Unidos? Posso. Mas eu posso citar como um exemplo, de repente, fazendo comparações, mas não é o meu foco do texto. Aqui o foco do texto é o quê? É tudo. Então, a dica que eu te dou sempre é: tá falando de mundo contemporâneo, não tá falando de Brasil, fala das coisas de forma muito ampla, não fica citando o país.
Quer dar um exemplo? Pode dar um exemplo. Quer especificar um pouquinho a situação? Pode especificar, mas não especifica em um parágrafo inteiro só sobre isso. Não faz logo a sua tese sobre isso. Não. Faz o seu texto exemplificando, jogando informações com relação a isso. Isso não toma conta do texto. Beleza? Segunda coisa importante para a qual eu queria chamar a tua atenção aqui. Com relação à própria intolerância religiosa. Por quê, Bernardo? O meu tema, gente, ele não tá falando, e eu já falei isso para vocês, o tema não tá falando de religião. O tema não tá falando de opção religiosa. O tema tá falando de intolerância. Beleza? O que é o ato de ser intolerante? É o ato de, muitas vezes, eu ser preconceituoso. Então, é questão do preconceito. Mas, gente, esse preconceito, ele é só, digamos assim, físico? É só quando eu bato? É só quando eu jogo uma pedra? É só quando eu, sei lá, quebro uma imagem? Não, esse preconceito, ele é também, muitas vezes, verbal. Essa agressão, ela é muitas vezes, eu vou colocar aqui do lado porque ela vai para o mesmo caminho, ela é muitas vezes moral. Essa agressão tem muitas vezes relação com, por exemplo, um dos textos fala sobre isso. Uma mulher vai trabalhar em algum lugar e ela é muçulmana. E ela usa um véu. E aí o emprego dela, o trabalho dela, não quer que ela utilize de jeito nenhum esse véu. Tá certo? Não tá. Um dos textos fala sobre isso e é interessantíssimo o que esse texto fala. O texto diz que, a mulher diz que, para ela, não tá vestindo aquele véu é como se ela estivesse saindo de sutiã na rua. Aquilo ali não é acessório, aquilo ali faz parte da vida dela. Então, se você a impede de fazer isso, você está fazendo o quê? Você está sendo intolerante também. Você está sendo intolerante também. Tá? Então, isso também é intolerância. Então, é importante que você fique atento com relação a isso. Isso aqui a gente chama de interpretação da frase tema. Ah, é óbvio, sim? É. Mas faz parte do que a gente chama de planejamento textual. O Enem, quando ele corrige a sua redação, ele sabe se você planejou o texto. Ele sabe que você passou por esse processo de planejamento. Quando ele olha para o seu texto, vê um título que tem uma relação muito maneira com a minha conclusão, que vê a minha introdução, que de certa forma é retomada lá no fim do meu texto, a gente chama isso de circularidade, né? Ó, eu tenho aqui, no meu texto, na minha redação, eu tenho aqui uma introdução, eu tenho aqui um desenvolvimento 1, eu tenho aqui um desenvolvimento 2, por exemplo, eu tenho uma conclusão. Não vou botar o 3 aqui não. Quando eu pego, de repente, o meu título e retomo esse título na minha conclusão, quando eu pego essa conclusão e faço referência a alguma coisa da minha introdução, quando eu pego o finalzinho desse desenvolvimento e conecto ao início desse desenvolvimento aqui, fazendo um gancho, isso aqui a gente vai chamar de circularidade. Isso aqui tem muita relação, e é muito importante que você saiba disso, tem muita relação com o planejamento textual. Se você pensou no texto antes, se você planejou, se você desenhou o seu texto antes de produzir, o cara sabe por conta disso. Você faz uma introdução e quando você lê essa conclusão, você pensa, caramba, esse cara sabia tudo que ele já ia escrever, tudo que ele ia fazer quando ele começou aqui. Ele já tinha ideia do que ele ia botar aqui. Isso é planejamento. E faz parte disso aqui. Sabe por quê? Porque quando você interpreta a frase tema, quando você pensa nessas ideias, você evita repetições. Você já começa a desenhar a argumentação do seu texto. Você pensa em contextualizações. Você sabe, né? Você que é nosso aluno sabe. E aí, se você, né, quer ser nosso aluno, tem ali o Mais Tolerância, né? Nosso cupom de hoje, 12 de R$14,90. Ó, só queria dizer, 12 de R$14,90 é mais barato do que um lanche ali no McDonald's da esquina. Não é não, Mariana? É verdade. Não é? A não ser que seja aquela promoção que o hambúrguer sai R$2, mas é só o hambúrguer, mais nada, só o pão e a carne. Exato. Você tá pagando. Comprou um milkshake do Bob's, já é um mês do Descomplica, tá? Eu queria dizer isso. Então aproveita, tá? Aproveita. Mais tolerância tá aí, né? Importante. Aqui embaixo também fala assim, ó,
Aqui também, né? Verdade. Tá aqui, né? Tá aqui. Olha pra cá. Então, aproveita, tá? Aproveita. Eu botei ali só pra dar aquela reforçada, né? E tal, importante. Então, você que é nosso aluno, e você que vai ser nosso aluno, a gente tem algumas aulas aqui sobre essa questão de planejamento textual. E aí, dentro de uma dessas aulas, a gente faz referência a uma outra aula nossa, que é uma aula de coesão textual. Coesão, basicamente, trabalha duas partes, eu já te adianto, tá? Se você ainda não viu essa aula, se você não viu, veja, por favor. Existem duas partes da coesão. Uma parte que evita repetições, isso é importante no seu texto, você tem que evitar as repetições. E outra parte que trabalha a conexão entre as ideias. Seu texto tem que ter sequência, tá? A coesão sequencial, é que trabalha essa sequência, também está aqui, ó, nessa circularidade. Quando você cria ganchos entre os parágrafos, quando você no título faz referência à conclusão e vice-versa, ou quando você coloca conectivos no início de cada um dos parágrafos, você faz uma conexão aqui importante entre eles. E isso é coesão sequencial. A coesão que trabalha as repetições, a gente chama de referencial. A ideia de você fazer referências mesmo. E esse planejamento trabalha isso. Você não vai mais repetir coisas, repetir ideias. Você vai ter um texto em sequência. Você vai ter uma redação em que aqui na sua introdução, quando você desenhar aqui no final do seu texto uma tese, aqui no final do seu primeiro parágrafo, essa tese aqui, ela vai ter 3 coisas ou 2 coisas, 2 ou 3 argumentos que vão ser retomados no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento e que vão ser resolvidos na minha conclusão. Isso é coesão. E você trabalha a coesão, já começa a trabalhar essa coesão nessa interpretação temática, tá? A nossa aula de planejamento de texto é muito maneira. Quando eu estou dando aula presencial, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu encho o saco disso com relação a isso o ano inteiro. Pelo amor de Deus, planejem o texto. Aí sabe quando você faz uma aula de redação ensaio, o aluno começa a fazer o quê? Escrever de qualquer jeito? Sabe, Chico Xavier? Estilo Chico Xavier, sabe? Aquela coisa. Não, nada disso. Planeja. Pensa. Desenha o texto antes. Quando a gente constrói um prédio, a gente planeja antes, senão o prédio cai. A gente pensa antes de fazer aquele prédio. Faz as contas, faz os cálculos. Quando você planeja um texto, você vê em que parágrafo cada coisa vai ficar, como é que a gente vai organizar isso. Isso é importante pra caramba. E começa aqui. Tá? Beleza? Bom, então com relação a essa frase tema, o que eu queria começar a dizer é isso. Primeiro, a gente está falando de preconceito. Se a gente está falando de preconceito, de você não ouvir, de você não parar para ouvir o outro, de você não aceitar as coisas nas quais o outro acredita, você está falando de preconceito religioso também, tá? De crença. Eu estava vendo ontem um vídeo, um debate até interessante no YouTube. Botem aí intolerância religiosa no YouTube que vocês devem achar esse debate aí. Ele tinha, se eu não me engano, era uma representante do candomblé, um representante da igreja protestante e uma representante do espiritismo. Eram 3 pessoas. E o cara perguntava várias coisas a essas pessoas. E aí tem uma hora que ele perguntou assim: vocês líderes conversam entre si? E aí o representante da igreja protestante, se eu não me engano, ele era da Assembleia de Deus, ele falou assim: sim, a gente se encontra, a gente conversa. Eu conheço a representante aqui do candomblé, a do espiritismo, acho que não conhecia os dois, mas disse que já se encontrou com outras pessoas de outras religiões. Essas pessoas se conhecem, se falam, elas se respeitam. E dentro dos próprios ambientes da igreja, muitas vezes, da igreja, do templo, né? É o que eu quero dizer, do lugar em que essas pessoas se encontram, seja qual for a religião, dentro desses lugares, muitas vezes esse respeito, essa tolerância é pregada, é falada, é conversada. O problema é que muitas coisas que são espalhadas por aí, e aí a representante do candomblé falou sobre isso, muitas mentiras espalhadas por aí, muitos boatos, muitas histórias, criam esse sentimento de intolerância. Aí ela citou, por exemplo, a ideia de que as pessoas que professam aí essa parte do candomblé e tal, elas cultuam o demônio. E ela falou, não. Aí ela começou a citar várias
várias coisas que eles fazem no dia a dia deles. E não é assim. Então, cria-se um estereótipo que não deveria ser criado. Assim como a gente falou da questão dos muçulmanos, né? Cria-se um estereótipo que não deveria ser criado, né? Generaliza-se de uma forma que não deveria existir, né? Ele perguntou pro representante protestante, né? Se ele acha que o evangélico, que o cristão sofre preconceito no Brasil. Ele falou, fora do Brasil, com certeza a gente enxerga muito isso, principalmente lá no Oriente Médio. Mas aqui no Brasil a gente está em maior número. E não que isso seja bom. Na verdade, isso em algum ponto é até ruim, porque muitas vezes a gente assume o lugar de quem segura a pedra, e isso não é legal. Eu achei interessantíssimo isso que ele falou, porque muitas vezes o nosso grande problema, o grande problema da sociedade é não admitir essas coisas. Somos nós que seguramos as pedras, né? Essa pedra que foi tacada na cabeça da menina quando ela saía lá do... Acho que era foi de um do centro espírita, não foi, Felipe? Foi de Umbanda? Foi de Umbanda. A pessoa que atirou aquela pedra, ela não deveria ter atirado aquela pedra, mas ela, sim, deu voz a esse grupo que não se assume, mas que segura essa pedra, né? Então, eu achei interessantíssima essa frase desse pastor. E é isso. É isso. Essas pessoas conversam, mas as coisas que são espalhadas por aí criam esse sentimento intolerante que não deveria existir. Criam esse sentimento intolerante que não deveria existir. E isso a gente tem que deixar um pouquinho de lado, né? Então, o que eu queria, para a gente começar a falar sobre isso, para a gente começar a ler, inclusive, esses textos, o que eu queria deixar claro para você é isso. Esse tema não fala só de cristãos. Esse tema não fala só das religiões de matriz africana. Esse tema não fala só dos muçulmanos. Esse tema fala de religião. Tá? Eu sei, você vai ler os textos, você vai perceber isso. Eu sei que no Brasil, por exemplo, o maior número de casos de denúncias, inclusive, né, com relação à intolerância religiosa, está nas religiões de matriz africana. Isso é óbvio, até por conta do número de pessoas que a gente tem professando esse tipo, essa crença, essa religião aqui no Brasil. Por conta disso, obviamente, a gente vai ter um maior número de casos. Agora, eu não estou deixando de dizer que a gente tem preconceito, por exemplo, com muçulmanos. Quando você está no shopping, sei lá, no outro dia eu estava no shopping e vi uma moça com um carrinho de neném e ela estava toda vestida com um traje típico, né, dos muçulmanos, né? Ela estava toda com o vestido da cabeça aos pés, né, com o véu dela e tudo mais. E muita gente olhando torto. Eu particularmente acho lindo, porque eu acho que aquilo ali reflete uma cultura que é riquíssima, né? Apesar apesar dos pesares, né? Apesar da cultura relacionada à mulher, muitas vezes e tal, é rico, é cultura aquilo ali, é identidade. Mas muita gente olha torto. Isso existe? Existe. Um dos textos fala que em São Paulo, se eu não me engano, o número certo é esse, sim. Em São Paulo são cerca de 2.000 muçulmanos. Eles estavam falando do ano passado, né? O texto era do ano passado. Cerca de 2.000 muçulmanos. Ou seja, não é um número tão grande. Se não é um número tão grande, a gente entende que não seja um número tão grande de denúncias. Mesmo assim, isso existe e pra caramba. Essas pessoas são vistas com o olho torto mesmo. A gente olha torto. A gente olha torto. Então, fica com isso na cabeça o tempo todo. O tema de redação desta aula não é o preconceito com as religiões de matriz africana no mundo contemporâneo. Não. O tema desta aula é a intolerância religiosa, o preconceito religioso no mundo contemporâneo, com relação a tudo. Isso significa que você tem que fazer uma redação só sobre as pessoas que falam isso e aquilo com relação às religiões de matriz africana? Não, sobre tudo, tá? Eu sei que foi repetitivo, mas de propósito. Eu preciso que você entenda isso. Porque, por exemplo, quando a gente pega um tema do Enem, que fala da persistência da violência contra a mulher no Brasil, na sociedade brasileira, os alunos começam a falar no tema sobre a violência contra a mulher. Só que não é o tema. O tema não é violência contra a mulher na sociedade brasileira. O tema é sobre a persistência dessa violência. Isso significa que a gente está partindo do princípio de que, primeiro, isso já deveria ter acabado há muito tempo.
Segundo, a gente até está tentando combater, mas as forças que fazem isso persistir muitas vezes são muito mais fortes. Então, o tema não é violência contra a mulher, o tema é persistência dessa violência. O tema não é preconceito com relação a uma religião específica, o tema é preconceito religioso, intolerância religiosa. Tá bem? Beleza? Tá tudo certo aí, Felipe? Tranquilo. Beleza? Mari, levanta esse código aí, levanta esse código. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo, dá uma olhadinha, tá vendo? Aqui no Descomplica a gente tem aulas e aulas e aulas sobre todas essas coisas. A gente tem aula sobre questões sociais, um eixo temático de questões sociais, eixo temático de política. O que são eixos temáticos? A gente tem aulas sobre um tema muito amplo, em que a gente conversa, faz questões e bate papo sobre temas amplos para você entender um pouco mais esses temas. Tem aulas sobre, como eu disse, política, meio ambiente. E aí isso te dá recheio para suas redações. E a gente tem também muitas discussões de temas por aí. Então fica de olho, porque com esse acesso regular aqui, né, usando o nosso Mais Tolerância, 12 vezes de R$14,90, você vai ter acesso ao nosso plano regular, aulas ao vivo. A gente está discutindo alguns eixos aí. Além das aulas ao vivo, você tem acesso às aulas gravadas. A gente tem coisas por vir aí relacionadas a essas aulas gravadas, planos de estudos, monitorias que também discutem esses temas, ampliam essas discussões. Eu, por exemplo, nas monitorias adoro trazer um texto relacionado a alguma coisa, relacionado a algum assunto que está bombando, porque vai que cai, né? Então a gente tem que estar preparado. Então aproveita, dá uma assinadinha, tá? Fica com a gente, que a gente tem muita coisa interessante para você. Tá bem? Vambora? Olha, dá uma olhada nesse texto 1. Esse texto 1 ele é interessante porque ele te ajuda a fazer uma coisinha chamada contextualização. Essa contextualização, ela aparece aqui, ó, na tua introdução. Ela precisa aparecer, por quê? Porque é o momento em que você dá as boas-vindas ao leitor, ao corretor. Você olha para ele e fala assim, corretor, a gente está falando desse tema. A gente está discutindo esse tema. E sabe aquela coisinha que você estudou, sei lá, em história? Pô, isso tem maior relação com isso aqui. Olha que legal essa relação. E isso chama a atenção. O mais importante aqui é despertar o interesse do leitor, tá? Olha só. Depois da Segunda Guerra, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que colocava em pauta o respeito universal e observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. O ideal foi reforçado em 99, ano em que líderes budistas, protestantes, católicos, cristãos ortodoxos, judeus, muçulmanos e de várias outras religiões se reuniram para assinar o Apelo Espiritual de Genebra. O documento pedia aos líderes políticos e religiosos algo simples, a garantia de que a religião não fosse mais usada para justificar a violência. Passados muitos anos e outras muitas tentativas de garantir a liberdade religiosa, grande parte dos conflitos que hoje acontecem no mundo ainda envolve crenças e doutrinas, que se misturam a uma complexa rede de fatores políticos, econômicos, raciais e étnicos. Tem a ver com raça? Com a questão racial? Tem. Tem a ver com a questão étnica? Tem. Quando a gente discute imigração, a gente tem relação com intolerância religiosa? Óbvio. Quando a gente discute raça, o conceito de raça, que é muito relativo, muita gente discorda e tal, fala de outra forma sobre isso, mas quando a gente discute isso, a gente está falando de religião? Sim, óbvio. Quando a gente está falando de política, de história mesmo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, será que os portugueses respeitaram o que vinha dos indígenas? A religião que vinha deles? As crenças que vinham deles? Não. Não. Não é à toa que é uma discussão até engraçada, né? Se a gente vai falar de religião dominante hoje, a gente fala do cristianismo. Mas o cristianismo não foi a origem do Brasil, né? Até que deu origem ao Brasil como a gente conhece hoje, a esse nome Brasil e tudo mais. Mas não é lá a origem, a raiz. Isso dá uma boa contextualização, né? Essa questão da aculturação. Quer falar, Felipe? Não. Você deu uma olhada aqui, eu falei, acho que o Felipe quer falar alguma coisa. Toda essa ideia de aculturação, né? A catequização, você estuda isso em literatura, você estuda isso em história. A catequização, as missões dos jesuítas, né? Então, tudo isso tem relação com intolerância religiosa? Tem, óbvio que tem. Óbvio que tem. Então, isso é história. Aí surgiu essa declaração tentando resolver esse problema. Isso significa, bota aí no teu papel. Eu não vou escrever isso aqui não, você bota. Você tá com papel aí. Bota aí.
Isso significa o quê? Que a gente tem tentado, ao longo da história, de alguma forma, resolver esse problema. Resolver esse problema. Tem? Tem. Ó, por exemplo, eu estudei em um colégio religioso. Um colégio que a gente chama, assim, informalmente de colégio de freiras, né? Colégio de irmãs. Colégio católico. Nesse colégio, ele falava todo ano de uma campanha que a Igreja Católica levanta, que é a campanha da fraternidade, que é interessantíssima, que sempre tem temas muito atuais. O tema do ano passado, acho que foi sobre a educação como transformação social e tudo mais, interessantíssimo. Teve um ano em que a campanha da fraternidade falou sobre a tolerância religiosa, sobre o ecumenismo, sobre essa mistura, sobre a gente entender o outro e saber se relacionar com o outro. Pô, interessantíssimo. Isso significa que isso está sendo falado? Tá. Tá sendo falado. Mas está sendo resolvido? Não. Então a gente tem que pensar por quê. Mas isso significa, esse primeiro texto aqui, ele dá uma pista interessante sobre uma causa para esse problema. Peraí. Tem causa, Bernardo? Tem. Olha só. Quando a gente está falando em redação do Enem, presta atenção. Quando a gente está falando em redação do Enem, a gente tem que formular uma coisinha chamada proposta de intervenção. Vou botar aqui proposta, tá? Proposta de intervenção. A gente tem que formular isso aqui lá na nossa conclusão, né? Lá no final do texto. Beleza. Se eu tenho que formular uma proposta, isso significa que eu preciso ter no meu texto o que a gente chama de problema, uma problemática que vai ser resolvida por essa proposta de intervenção. Ou seja, eu tenho um problema, eu acho um problema. Qual é o meu problema? Meu problema pode ser a própria questão da intolerância, que ela existe. Ou, de repente, a persistência dessa intolerância. O fato de, ainda que a gente tente, durante anos e anos, resolver esse problema, pode ser que a gente nunca consiga resolver completamente. Ou ainda que a gente tenha tentado, durante todos esses anos, resolver esse problema, a gente ainda não conseguiu resolvê-lo. E aí as propostas vêm e resolvem isso, né? Propostas, elas vêm e resolvem isso aqui de alguma forma. Ou tentam resolver, ou tentam amenizar. Só que, de alguma forma, se eu mostrei um problema e eu tenho propostas, eu preciso traçar um caminho aqui. E esse caminho a gente vai chamar de fundamentação. Isso tudo você tem mais detalhado no próprio Descomplica, tá? Se você assinar ali, ó, Mais Tolerância, e se você já é assinante, dá uma olhada nas aulas que a gente detalha isso aí, beleza? Isso significa que eu tenho que ter uma fundamentação desse meu problema, dessa minha ideia central. E essa fundamentação, ela pode aparecer, por exemplo, com causas. Ela pode aparecer, por exemplo, com consequências. O que mais, Bernardo? Eu posso fazer muitas coisas. Eu posso dar exemplos, posso trazer dados, posso trazer argumentos de autoridade. Agora, se eu digo que a gente já tem no Brasil enraizado esse modelo de preconceito religioso, de não aceitar a religião do outro, afinal, quem fundou, entre aspas, o Brasil, quem deu início a essa nossa cultura do jeito que ela é hoje, óbvio, depois de muitas transformações, foram os portugueses que já foram intolerantes desde o início. Então, a gente tem uma causa para isso acontecer. E qual é a consequência? Gente, a gente morre todo dia com relação a isso. Aí, eu compartilhei no Facebook aí, o evento hoje mais cedo, e eu coloquei um trecho de um texto do Portal Brasil que diz que de 5 anos para cá, de 2011 para cá, o número de casos, de denúncias de intolerância religiosa, não estou dizendo que foi o número de casos, tá? Por isso que eu troquei por denúncias, porque muitas pessoas podem denunciar mais de uma vez, ou mais de uma pessoa denunciar o mesmo caso, mas o número de denúncias aumentou em mais de 1000%. Sério? Sério. Então é um problema sério? É seríssimo. É um problema seríssimo. Então isso é uma consequência. Causas, consequências. Eu estou falando de um problema que vai ser resolvido, mas antes de ele ser resolvido, ele precisa ser fundamentado. Tá? Pensa assim, estou discutindo política com alguém, sei lá, estou discutindo política com o Felipe. Felipe, em muitas situações, obviamente, ele concorda
comigo e eu concordo com ele nas coisas que a gente vai batendo papo. Mas aí vamos supor que ele não concorde comigo com relação a um candidato específico que vai ser prefeito do Rio de Janeiro, candidato a Sai prefeito da do Rio de minha Janeiro casa. neste ano. Pois é, o Felipe é logo assim, né? Sai lá. Sai do Descomplica. Pois é, sai daqui. Não, mas vamos fingir que eu discordo do Brincadeira, Felipe. gente, eu não sou assim não, tá? Sou Mentira. super respeitoso. Não, mentira, é assim. E aí, tô batendo papo com o Felipe e eu falo pro Felipe assim, Felipe, eu nunca votaria no candidato tal. Nunca. Provavelmente ele responderia eu também, mas vamos supor que ele respondesse que ele votaria. Aí ele vai olhar pra mim e falar assim, Bernardo, por quê? Aí eu vou olhar pra ele e vou falar assim, por causa disso. Tá, mas me dá um exemplo aí, quando é que foi que esse candidato falou isso que você tá mostrando, que é a ideologia dele? Quando é que ele deixou isso claro? Aí, sei lá, manda uma reportagem de um jornal conhecido, que tem crédito, né, falando sobre isso. Fundamentei minha ideia. Eu mostrei um problema, uma situação central, uma opinião central, e eu fundamentei isso aí aos poucos. Depois, obviamente, eu vou tentar resolver isso, né? É uma comparação, obviamente, que não tem tanta relação com problematização, causas, consequências, mas é basicamente isso que a gente faz quando a gente argumenta. A gente mostra um ponto de vista, que no Enem esse ponto de vista vai aparecer como um problema, a gente fundamenta isso, a gente confirma esse nosso ponto de vista, até porque o objetivo na redação do vestibular é convencer, né? É convencer o leitor por meio de argumentos, e lá no final a gente propõe medidas para tentar resolver isso aí, ou pelo menos amenizar, tá? É esse caminho, Bernardo? É esse caminho. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês, o nascimento de alguma forma, né, dessa medida que tenta resolver esse problema, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Brasil, na Constituição, está lá que esse direito à religião tem que ser respeitado. Isso é, de alguma forma, uma boa contextualização para fazer o seu texto e uma boa fundamentação para você mostrar que esse problema está sendo resolvido, tá? Quer falar, Felipe? Você olha para mim toda hora, eu acho que você quer falar, né? Pois é. A gente precisa de quê? Mari, coloca aqui o... tá vendo? Tá vendo? O que a gente precisa no mundo O que a gente precisa no contemporâneo? mundo hoje? O que a gente precisa? De Descomplica também, é óbvio, né? Porque, né, com Descomplica a gente aprende, a gente se diverte. A Paula a falou assim gente... aqui no chat, 5 meses para o Enem, eu estou perdida. Aí tem um monte de gente falando embaixo, RT. Não é só você, Paula. Eu também. Paula, Somos duas. eu também estou perdido, né? Não perdido no sentido de, né, O que ela faz no estando mundo. perdida? Mas olha só, Paulinha, mais tolerância. Não só com relação eu não estou dizendo que você é intolerante, tá? Mas mais tolerância ao nosso cupom de hoje. Até meia-noite, aproveita, assina. Olha aí, plano regular e tal. Você vai ter aulas ao vivo pra caramba. É maneiro, maneiríssimo. Aula ao vivo. Alex estava dando aula ao vivo ali. Eu detesto matemática. Eu sou um asno em matemática. Eu sou uma tristeza em matemática. Eu não nasci para isso, mas eu estava vendo porque é divertidíssimo. Ele estava super feliz. Ele fazendo um anúncio da minha aula era a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida, né? Eu paro para ver a aula, apesar de detestar matemática. Mas aqui fica até fácil. Juro para você que fica. Aproveita. Mais tolerância. Nosso cupom de hoje, até meia-noite, tal, descomplica.com.br/assinatura. Vai lá, bota o cupom. Entra com a gente. Beleza? Tudo bem? Vamos em frente? Texto 2 tem uma chargezinha aí, né, de um site interessante que é Um Sábado Qualquer. Não sei se vocês já viram isso. Esse cartunista, o Carlos Ruas, ele dá uma mistura. O personagem principal dos cartoons dele é Deus, né? Deus, que é esse daí da esquerda. E acho que é meio óbvio, né? Mas é esse da esquerda. E ele mistura tudo. Tem umas charges interessantes. Você já viu, Felipe? Que ele bota todos os deuses na mesa do bar? Todos os deuses. Gente, é sensacional Tem aquilo. Tem o Lucy. O Lucy. Tem o Lucy. O Lucy, né? Que é o Lúcifer. É um outro personagem também, né? O Lucy é um fofo. É um fofinho. Parece aquele... Me lembra aquele do Meninas Superpoderosas, não tinha também o... Eu adorava ele. Ele, né? As meninas super poderosas. Pois é, me lembra ele, o Lucy, né? Parece, assim, não sei se é porque é vermelhinho, né? Ele tem, sei lá, parece. Então, ele tem umas cenas incríveis, interessantíssimas. Ele foi a minha primeira representatividade LGBT da infância, tá? Sério? Que isso?
Primeiro, eu não cheguei a ver muito Meninas Eu Superpoderosas, assistia não, mas... sempre Meninas Superpoderosas. Gente, era interessantíssimo, né? E parece que estão voltando agora com Novos uma pauta episódios, novos feminista, episódios, não é? Não tem Super. uma coisa assim? Tá irado. Né? Pois é. Eu não vejo muito cartoon porque cartoon ficou chato. Cartoon era tão bom, né, gente? Que Cartoon. isso, continua incrível. Você já viu Steven Universe? Não. Mas enfim, prossegue, como diz Rafa, o que isso tem a ver com a aula? Nada. Nada, Vamos mas é lá. um desabafo, né? Importante. Mas o Carlos Ruas, ele tem umas charges interessantíssimas, que são os deuses reunidos numa mesa de bar. E é isso, sabe? As religiões, os pontos de vista, as crenças convivem e devem conviver. E devem conviver em harmonia mesmo. A gente tem que conversar, tem que bater papo, tem que conhecer. Eu, por exemplo, tenho uma visão, um ponto de vista de religião, de crença, e não é por isso que eu não posso parar para ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Pelo contrário, uma coisa que eu acho muito interessante é ouvir as histórias das religiões dos outros, das crenças dos outros. Ainda que eu acredite ou não, eu acho interessantíssimo, porque tem muita coisa mágica, tem muita coisa linda, que tem umas histórias maravilhosas de nascimento das coisas. Eu acho interessantíssimo os indígenas contando, através do que a gente conhece como lendas, né? Os nascimentos das coisas, né? Gente, é muita coisa rica. Isso é cultura, de alguma forma. E aí a gente, de alguma forma não, de todas as formas, né? Então a gente tem que aprender a colocar isso convivendo aí. E é o que está aqui, né? Somos todos religiões. Eu achei interessantíssima essa charge, porque muitas vezes a gente tem lá o... Não estou dizendo que não deve existir, pelo amor de Deus, e nem que é mais ou menos importante, tá? Mas a gente tem o somos todos macacos, somos todos Maju, a gente tem o Jesuí, Charlie, Hebdo, mas e o somos todos religiões? Cadê? Né? Mais uma vez, eu não estou fazendo comparações, longe disso, longe de mim, tá? Não quero fazer isso, não é para isso, mas essa plaquinha aqui também tem que existir com relação a gente. Por quê? A nossa é maravilhosa. Tem uma charge aqui, mais pro final, passa aí. É a charge do texto 7, seria o texto 7 aí, que é depois desse texto 6, só que tá sem número. Cara, olha que budista engraçado. Aí o amigo fala, ha, ha. Aí depois ele fala, e veja as roupas daquele pai de santo. Ele fala, ha, ha, ha. Aí na última ele fala, ha, ha. E olha aquela freira. Aí ele responde, qual o problema, seu intolerante? Isso é perseguição religiosa. E é exatamente isso que a gente vive hoje, né? Quando a gente está falando do outro, é mole. Hipocrisia, né? Exatamente. Quando a gente está falando do outro, é mole. Quando a gente quer rir do outro, é mole. Quando a gente quer brincar com o outro, é maravilhoso. Quando fala da gente, o negócio fica feio. Aí pisa no calo, né? Mas somos todos religiões. Não é somos todos todas as religiões, não é isso que eu estou dizendo. Cada um tem que ter, sim, a sua crença específica, da forma que quiser, como se sentir confortável, mas a gente tem que aceitar o outro, tem que entender o outro também. E esse tema fala sobre isso, tá? Texto 3, um texto bem interessante aí do Guia de Direitos. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. Em casos extremos, esse tipo de intolerância torna-se uma perseguição, sendo definida como um crime de ódio. Isso é importante pra caramba, né? Essa ideia de intolerância aqui, ela é um crime, é um discurso de ódio, é importante que você saiba disso, sendo definida como um crime de ódio, que fere a liberdade e a dignidade humana. Perseguição religiosa é de extrema gravidade, costuma ser caracterizada pela ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam à vida de um determinado grupo que tem em comum certas crenças. As liberdades de expressão e de culto são asseguradas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal. A religião e a crença de um ser humano não devem constituir barreiras a fraternais e melhores relações humanas. Todos devem ser respeitados e tratados de maneira igual perante a lei, independente da orientação religiosa. Agora, isso é importante pra caramba. Além de separar o governo de religião, a Constituição Federal também garante o tratamento igualitário a todos os seres humanos, ou seja, isso está na lei, quaisquer que sejam as suas crenças. Dessa maneira, a liberdade religiosa está protegida e não deve, de alguma forma, ser respeitada. Agora, é importante salientar, isso é, caramba, escreve aí, você tem caneta aí, sei lá, do Johnny Bravo, aquelas canetas coloridas com cheiro de pipoca. Mariana tem maior cara que tinha essas coisas. Caneta com cheiro de pipoca, aquela caneta com cheiro de chocolate, você ficava cheirando a folha. Não tinha não, mãe?
Os estereótipos aí. Não, mas não é porque você tem cara disso daqui, mas é porque você tem cara de pessoas fofas que têm essas coisas. Eu acho fofinho, né? Obrigada. Pois é. Na minha época de colégio, as pessoas brigavam. Quem tinha mais desses troços, né? As pessoas ficavam cheirando a caneta dos outros. Eu não, né? Eu gostava de tirar As canetas dos outros. mas eu não. Você não tinha? Poxa vida. Tá bom. Tudo bem, né? Acontece. É importante salientar que crítica religiosa não é igual à intolerância religiosa. Anota! Crítica religiosa não é igual à intolerância religiosa. Os direitos de criticar dogmas e encaminhamentos de uma religião são assegurados pelas liberdades de opinião e expressão. Ou seja, eu posso discordar do ponto de vista do outro. Eu posso até, num debate com ele, colocar meu ponto. Por que eu acho que não existe? Ou por que eu acho que não é legal? Por que eu acho isso? Por que eu acho aquilo? Porém, isso deve ser feito de forma que não haja desrespeito e ódio ao grupo religioso a que é direcionada a crítica. Ou seja, crítica é saudável, debate é saudável. Agora, criticar e ofender com essa... Eu não estou falando crítica no sentido de você ofender, não, tá? É criticar do pôr em crise mesmo, do questionar, tá? Criticar vem daí, vem de pôr em crise, colocar em crise, questionar. Não, eu estou falando disso exatamente. Agora, discurso de ódio, preconceito, intolerância, isso não é crítica, isso não é debate saudável, tá? Importante que você saiba disso. Importantíssimo. Vamos em frente. O texto 4 também tem uma charge muito interessante, né? Que é o rapaz aí com a Bíblia na mão, sai tolerância e batendo né, indo em direção a elas e tentando bater nelas com a sua palavra, né? Muitas vezes a intolerância, como eu disse, ela pode ser verbal, mas ela pode ser verbal não só no sentido de você xingar, de você ser intolerante, mas no sentido de você usar a sua palavra, usar as coisas em que você acredita para machucar o outro, para ofender o outro, para discordar da opinião do outro com base nas suas crenças. É por isso, gente, é por isso que a gente fala que no Enem, o Enem não é o lugar de você utilizar pontos de vista, argumentos religiosos na redação. Não é o lugar. Por quê? Porque isso não é forma de convencimento racional. Você sabe disso, né? Eu não estou falando besteira. Isso não é racional de alguma forma. A gente está falando, se a gente está dizendo que existe um problema e a gente tem que propor coisas para melhorar esse problema, e a gente tem que fundamentar esse problema, esse fundamento que está baseado num convencimento é um fundamento racional. Se a gente usa argumento bíblico, por exemplo, a gente não está usando fundamento racional. A gente pode até contextualizar com relação a isso, colocar uma historinha da Bíblia e tal, para contextualizar alguma coisa, mas isso não é forma de você convencer ninguém. É baseado tá? na fé e a fé pessoal, né? Exatamente. Então, quando a gente usa a nossa palavra, a nossa fé, a nossa crença para machucar o outro, para dizer o que o outro... E a gente vai discutir isso outras vezes, né? Ó o spoiler. A gente vai discutir isso outras vezes aí. Quando você usa da sua crença, da sua fé, para ofender o outro, ou para dizer o que o outro deve ou não deve ser, o que o outro deve ou não deve fazer, a forma como o outro deve ou não se comportar, isso é intolerância também, tá? Isso é intolerância também. Intolerância a religiosa também está relacionada a quem não tem religião, inclusive, a quem escolheu não ter. Porque escolher não ter religião ou escolher não acreditar em alguma coisa também é uma opção religiosa. Vamos combinar. Tem um texto interessante de um cara, eu vou anotar aqui para você ler, tá? O texto está na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo. O texto é de um cara chamado Contardo, é assim mesmo o nome dele, tá? É que ele é italiano. Contardo Caligaris. Que nome feio, Bernardo? Pois é, ele é italiano, ele veio pro Brasil e tal, ele fala português tranquilo, escreve super bem, tá? Contardo Caligaris é o nome do cara, e o nome do texto, eu não tenho certeza do título 100%, mas ele usa no título o kit religião. Eu vou compartilhar no evento assim que eu sair O evento fica ativo, não fica, Felipe? Fica no Facebook. Então, eu vou compartilhar assim que eu sair daqui.
Kit Religião é o texto. E o Contardo Caligares, nesse texto, fala dessas novas leis, esses novos projetos que tentam colocar dentro das escolas um kit que conta a história do cristianismo, de alguma forma. E aí o Contardo Caligares tem um argumento super interessante que ele olha e fala assim, eu concordo com o kit religião. Eu concordo. Agora, eu concordo com esse kit religião se ele for não só um kit cristianismo, mas for também um kit espiritismo, um kit budismo, um kit islamismo e até um kit ateísmo, de alguma forma, né? Que ensine também, que mostre que existe gente que vive e vive muito bem e vive muito feliz sem ter qualquer crença relacionada à religião ou a um Deus ou alguma coisa assim. Então, religião envolve tudo, tá? E tolerância também. Beleza? Texto 5. Tá aí. Insultos, cusparadas, pedradas e ameaças de morte são algumas das denúncias de agressões contra muçulmanos no Rio de Janeiro nos últimos meses. Depois dos adeptos das religiões de matriz africana, os seguidores do Islã são os que mais sofrem com a intolerância religiosa no Estado, segundo o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. Desde janeiro, pelo menos uma denúncia é recebida mensalmente. A estimativa é que haja 2.000 muçulmanos vivendo no Rio. Eu troquei, né? Eu falei São Paulo. Não, é Rio de Janeiro. O preconceito também é um obstáculo para as mulheres no mercado de trabalho. Ana Carolina passou por 5 entrevistas e em todas a retirada do véu durante o trabalho era pré-condição para a contratação. Fiz vários cursos de especialização em secretariado executivo e sou fluente em inglês. As pessoas gostam do meu currículo, mas querem que eu tire o véu, mesmo eu afirmando que ele não atrapalha meu desempenho. Para mim, é como se eu tivesse que trabalhar de sutiã. O véu não é um acessório para a cabeça. Tem um programa interessante, não sei se você já viu, Felipe. Tem um programa na GNT, na TV a cabo, existem muitos programas assim, de recuperação de casas, de salões de beleza, de bares, restaurantes, de carros, né? E aí tem um que é de recuperação de salões de beleza. E aí o primeiro programa foi uma dupla, eu acho que era um homem e uma mulher, foram a um salão de beleza em São Paulo, em que a dona do salão atendia em um espaço, tentava atender em um espaço exclusivamente muçulmanas. E era interessante porque essas mulheres, eu não sei se vocês conhecem muito disso, mas elas não podem tirar o véu, se eu não me engano, na frente de um homem, não é? De homens. De homens, né? Marido dela. Que não seja o marido, exatamente. Então elas tinham que estar em um lugar específico para que elas pudessem retirar esse véu e pudessem fazer o cabelo. E aí eles reformaram, interessantíssimo, porque eles reformaram o salão e fizeram uma sala específica para a dona do salão atender essas mulheres, para que elas pudessem ficar ali dentro com seus maridos ou não. Obviamente não, porque né, a gente teria o marido de outra e tal, mas para que elas pudessem ficar lá livres e pudessem fazer os seus Você cabelos. já acabou de usar o tablet? Falta um textinho, mas beleza. Tá, tranquilo. Tá acabando já. Então, aí ela abriu esse espaço para que as mulheres pudessem utilizar, retirar o seu véu e fazer o cabelo. Interessantíssimo isso. Tem um vídeo Então, muito... eu sou lá de São Paulo, Uhum. era assim também, onde eu sempre cortei meu cabelo. Que eu morava na região do Brás. Tem eu bastante, venho né? do árabe, e aí elas também só passam a usar véu depois que menstrua, enfim, tem toda uma série de coisas. Interessante, A né? escola tinha árabe, só que Uhum. eu não fiz. Uhum. Eu não queria pagar. Pois é. É a vida, né? Isso é interessantíssimo, né? Tem um vídeo interessante, eu vou compartilhar ali no evento, essas duas coisas, o texto e esse vídeo. Uma palestra do TED, vocês já devem ter visto esse site, né? Cheio de palestras e tal, de uma muçulmana, de uma norte-americana que se converteu ao islamismo. E ela diz, e o vídeo começa, o que você enxerga quando você me vê? É interessantíssimo, porque ela fala exatamente sobre todo esse estereótipo criado. Pô, é maneiríssimo. Vou postar para vocês. E pra gente fechar, as denúncias de discriminação religiosa recebidas pelo Disque 100 atingiram no passado seu maior número desde 2011, quando o serviço passou a receber esse tipo de denúncia. Foram 252 casos reportados em 2015 ao serviço da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Houve um aumento de 69% em relação a 2014, quando foram registradas 149 denúncias. E aí fala do Rio de Janeiro, de como isso cresceu. Ela fala de como as religiões de matriz africana sofrem muito com isso. E eu falei isso para vocês, só que lembra, pra gente fechar, lembra, ainda que essas religiões sofram em maior número, o tema é sobre intolerância religiosa. Se você fala só sobre essas religiões, você está restringindo a proposta. Lembra disso.
tá? Então, religiões. Você está falando do judaísmo também? Sim, a gente tem bastante no Brasil. Você está falando de islamismo? Sim, a gente tem bastante no Brasil e no mundo também, o judaísmo também, né? Você está falando de tudo. Então, você tem que enriquecer isso aí. Tá bem? Mari, bota a faixinha aqui embaixo. Bom, estamos chegando ao fim e eu deixo para vocês aqui o nosso código que é o que a gente precisa na vida, né? No nosso dia a dia, não só em relação às religiões, e eu já dou até esse spoiler para aula, para uma próxima monitoria aí, não só em relação às religiões, a gente precisa de mais tolerância na vida, né? Na vida com relação a tudo, Então, fica o nosso código, assina, aproveita, a gente tem mais aula relacionada a isso, a gente vai discutir isso pra caramba. Esse é um dos nossos temas, a gente tem na nossa lista de temas este tema e você pode escrever e mandar pra gente corrigir. E a gente vai analisar seu texto e você vai melhorar cada vez mais para garantir 1.000 no Enem. Tá bem? Beleza? Então, mais tolerância é o nosso código 12 de 14,90 plano regular. Aproveita até meia-noite de hoje. Tá bem? Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Queridos. Tchau, pessoal. Muitíssimo obrigado. Mari, dá tchau pra eles também. Tchau, gente. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aí. Espero vocês nas próximas, tá? Tô com vocês aí. Qualquer dúvida, estamos aí. Tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.